Olá! Vamos conversar sobre um assunto que mexe com muita gente: plano de saúde. Sabe aquela dúvida, às vezes até uma ansiedade, sobre o que o plano cobre ou não? Pois é, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tomou uma decisão importante que muda as regras do jogo. A ideia aqui é a gente entender com calma o que de fato foi decidido e o que isso significa na prática. A grande questão que sempre esteve na mesa é essa. Afinal, qual é o limite da obrigação de um plano de saúde? Existe uma lista fechada que diz é isso e pronto? Ou essa lista é só um ponto de partida, com espaço para exceções? Foi exatamente essa a pergunta que o STF buscou responder. Bom, para a gente entender essa história, o primeiro passo é saber o que é o famoso rol da ANS. De forma bem simples, é a lista oficial com o mínimo que todo plano de saúde precisa oferecer. A analogia do restaurante é ótima. O rol da ANS funciona como o cardápio da casa, sabe? É aquilo que com certeza está disponível. E por muito tempo, a grande briga jurídica girou em torno de como interpretar esse cardápio. Existiam duas visões. Uma era de que o rol é taxativo, ou seja, uma lista fechada. O que está ali, o plano cobre. O que não está, não cobre. Isso dá mais previsibilidade para as operadoras. A outra visão é de que o rol é exemplificativo, funcionando só como um exemplo do mínimo, o que daria mais flexibilidade para cobrir tratamentos novos. E aí, depois de muita discussão, em setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Então, vamos ao que interessa. O que ficou decidido? E aqui vem o ponto principal. A resposta não foi nem 8 nem 80. O STF não escolheu um lado. Em vez disso, a Corte criou um caminho do meio. A decisão diz que o rol da ANS é, sim, a referência principal, mas que é possível conseguir a cobertura de tratamentos fora da lista, desde que algumas regras bem específicas sejam cumpridas. E para a gente ter uma ideia de como o assunto é complexo, olha só o placar do julgamento. Não foi uma decisão unânime, não. A tese que venceu, essa que criou as novas regras, teve 7 votos a favor. Mas outros 4 ministros discordaram. Isso mostra que o debate foi intenso até mesmo dentro do tribunal. E essa frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator do caso, resume perfeitamente a intenção por trás da decisão. A ideia foi encontrar um ponto de equilíbrio, garantir que as pessoas tenham acesso aos tratamentos de que precisam, mas sem que isso cause um colapso financeiro no sistema de saúde como um todo. Certo, mas então, na prática, como é que funciona? Quais são essas regras para conseguir um tratamento que não está na lista? Vamos ver agora, uma por uma. São 5 condições, e aqui tem um detalhe fundamental. Elas precisam ser cumpridas de forma cumulativa, ou seja, não basta atender a uma ou duas. É preciso preencher todos os 5 requisitos para o plano ser obrigado a cobrir. Tem que ter a prescrição médica, a ANS não pode ter barrado o procedimento, não pode haver outra opção eficaz no rol, a eficácia tem que ser comprovada cientificamente e, claro, precisa do registro não Anvisa. Mas para a gente entender por que essa discussão foi parar no STF, vale a pena voltar um pouquinho no tempo. Essa decisão não surgiu do nada, ela é o resultado de um longo caminho. Olha só essa linha do tempo. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, disse que o rol era, em regra, taxativo. Em resposta, o Congresso aprovou uma lei, ainda em 2022, criando as exceções. Só que aí essa nova lei foi questionada no STF. E foi essa ação que levou à decisão final de 2025, que basicamente validou a lei do Congresso, mas organizou as regras do jogo com aqueles 5 critérios. Ok, com as regras definidas, a pergunta que fica é: e agora? Qual é o impacto real disso tudo na vida das pessoas e no sistema de saúde? Existem alguns pontos práticos bem importantes. Primeiro, essa decisão já afeta todos os processos que estão correndo na Justiça. Segundo, os juízes foram orientados a consultar núcleos técnicos especializados antes de decidir, o que gera uma preocupação sobre a capacidade desses órgãos. E um detalhe final: a decisão não é uma súmula vinculante, o que, em termos simples, significa que o debate sobre o tema não está totalmente encerrado. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Por um lado, a decisão do STF tenta criar um padrão mais claro e seguro para todo mundo. Por outro, ela estabelece um processo novo, com 5 critérios que precisam ser comprovados. A questão que fica no ar é: esse novo caminho vai trazer a tranquilidade que todos esperam, ou ele apenas vai mudar o tipo de discussão que veremos na justiça daqui para frente?